Bom, então vamos lá. Como eu já comecei dizendo aqui um pouco antes de colocar para gravar, eu de fato, não é, acho esse verbete, não é, do desejo, talvez um dos mais complicados, se não o mais complicado de se falar em psicanálise, por vários motivos. Primeiro porque o Freud fala de um desejo que em seguida, né, assim, décadas depois, o Lacan vai falar e de uma forma diferente. É importante a gente entender que quando Lacan está falando sobre uma ética do desejo, né, em psicanálise, o desejo dele não é exatamente igual ao do Freud. E mais do que isso, não é? Ele coloca no centro da psicanálise dele, da teoria dele. Então, tem algumas outras dificuldades. Por exemplo, às vezes a gente começa a confundir o desejo com palavras como, por exemplo, o querer, não é? Então, às vezes a gente fala, eu desejo um carro novo, não é? Ou eu tenho um desejo, não é, de grávida e eu quero assim um bolo de limão com abacaxi, não sei. A questão aí é que isso fica muito confundido com a vontade, no primeiro lugar. Fica confundido com o apetite, não é? Com uma coisa. E por outro lado, a gente pode também confundir com necessidades assim mais biológicas, não é? Ou a gente pode falar do desejo como o desejo sexual, ou a gente pode falar do desejo de diversas outras formas que, enfim, não são aquelas que a psicanálise adota. E eu acho isso complicadíssimo. Aliás, gente, uma coisa que eu gosto muito de falar é o seguinte: veja, a gente tem, né? A gente tem uma série. Peraí, deixa eu só ler uma mensagem. Tá bom. É que eu li a colega falou assim, eu pensava que hoje o encontro seria muito bom. Eu ia pensar, nossa, apesar que ela tá falando que, tá, que já começou mal, que eu falei alguma besteira. Mas não, no fundo não era isso. Ela no fundo estava dizendo que estava animada para participar lá. Gostei, obrigado. Engraçado, né? Eu não costumo ler as mensagens, mas eu li essa, eu fiquei numa curiosidade, né? Eu achei interessante. Olha só. Então, se a gente tende a pensar o desejo de formas tão diferentes, é importante a gente tentar perceber, através de uma certa arqueologia desse conceito na psicanálise, em alguns fundamentos que nos permitam transitar bem, não é, por isso. Porque veja só, quando a gente fala em pulsão, né, a gente já está falando de uma força. Percebe? Essa força é uma força que, por Freud, é uma força acéfala. Ou seja, a pulsão ela busca qual objeto? Não importa, o objeto ele é contingente, né? Isso vai ser diferente naquilo que a gente chama na escola de relações de objeto, né? Então a gente vai ter o Fairbairn, enfim, a própria Melanie Klein, o Winnicott, ou seja, a ideia aí, né, é que a gente aí sim faz diferença qual é o objeto. Mas aí, para essa escola, desejo não é aparentemente uma palavra muito usada, percebe? Então, se a gente vai fazer uma pesquisa na psicanálise, o desejo ela tem importância para o Freud e ela tem importância para o Lacan e para alguns outros, e 80% dos não tocam nessa palavra, não é uma palavra que é importante. E ela é a palavra da psicanálise lacaniana. Por isso, hoje, nós vamos fazer um percurso, não é, por Freud e Lacan, que é uma coisa que vocês sabem que eu não faço muito, porque vocês sabem, não é, que a minha linha é muito mais ligada assim à psicanálise contemporânea, que tende a ler sim o Lacan, mas a dar uma importância maior, não é, aos autores, não é, dessas escolas, enfim, da escola inglesa, né, vai trazer, enfim, Klein, Winnicott, Ferenczi, né, enfim, são os autores que eu costumo estudar mais, além do Freud. Mas eu gosto muito do Lacan e tenho a impressão de que a gente pode aqui, não é, juntos fazer essa construção. Não sou especialista em Lacan,
Mas comecei os meus estudos por aí, né? Eu acho que o lacanismo no Brasil tem os seus defeitos, mas ele tem uma coisa muito bacana que é tá sempre de portas abertas, né? Para quem quer começar a estudar, para quem quer entrar. Então, fiz os meus cartéis, né? Participei de várias coisas. Então, é claro que existem coisas bacanas dentro das escolas lacanianas. E olha só, então, para parar de conversa fiada minha, vamos começar pelo Freud, não é? Veja, ele vai fazer uma colocação que talvez pareça um pouco técnica, mas é necessária. Veja, Freud está pensando o aparelho psíquico, né? Já lá em 1895, quando ele está escrevendo o projeto por uma psicologia científica, né? 1895, lá no comecinho, né? Então, ele está pensando em que termos? Em termos de neurônio, de energia, de tensão, certo? Então, vejam só, ele diz que o aparelho psíquico é regido, né, por um princípio de inércia. Ele é regido por uma certa homeostase. Ou seja, o que é essa homeostase? Quer dizer que o aparelho psíquico, ele, ele precisa se conservar em um certo equilíbrio de tensões. Portanto, qualquer coisa que aumente a tensão do aparelho psíquico, ela vai gerar uma necessidade de uma descarga, percebe? Isso para que, não essa homeostase se mantenha, ou seja, o equilíbrio se mantenha. Agora vejam só. Então, a gente está aqui diante de um certo problema, porque aparecem algumas necessidades que justamente, vejam só, necessidades, vejam, não são desejos, necessidades que aumentam a tensão do aparelho psíquico. Então, você está com fome, está com sede, né? Você tem dor, isso aumenta a tensão do aparelho psíquico. Então, veja só, essas tensões, elas vêm de dentro, não tem como você fugir delas, não, você não pode correr para longe da fome, ela está dentro. Então, a situação do recém-nascido, né, e para usar uma imagem muito concreta, bom, ele está ali deitado, de repente ele sente fome, e o que que acontece? A tensão aumenta. A tensão dentro dele vai ficar talvez enorme. E ele não sabe o que fazer, ele não tem como resolver isso sozinho, então o que ele faz? Ele grita, ele chora, né? Então, ele tenta fazer justamente uma descarga motora para se livrar daquela tensão, não é? Que ele sente como um desprazer. Hum? E o que que ele está buscando com isso? Ele está buscando a redução da tensão. Como é que o Freud chama essa redução da tensão? Chama de prazer. Ou seja, o prazer para o Freud, ele vem justamente do momento no qual a gente é retirado de uma tensão, e essa tensão então diminui, por exemplo, a fome diminui, porque no primeiro encontro com a mãe, o bebê tem uma experiência muito marcante, que é o quê? Ele é alimentado, ele é transformado de um estado extremamente angustiante para um estado de conforto no colo da mãe, ok? Então, mas o que o Freud já percebe ali? Ele diz o seguinte: olha, o bebê, ao ter essa experiência que é agradável para ele, extremamente importante, porque tira ele de um estado de desespero e coloca ele num estado de contentamento. Bom, então isso vai marcar o bebê, veja, justamente vai marcar, e essa é a ideia, porque isso não vai ser simbolizado por enquanto, porque o bebê ainda não sabe falar, o bebê não tem como transformar isso em símbolos, ele vai demorar para poder fazer isso ainda, mas isso cria uma marca minêmica, ou seja, uma marca na memória corporal do bebê. Hum? Então, o que que o Freud diz? Ele fala essa primeira transformação de um estado de desespero para um estado de contentamento, isso é vivido não só como um prazer, como é vivido como o prazer, aquele grande prazer. E aí, isso se torna então um momento mítico
para o qual nós estaríamos o tempo inteiro fantasiando voltar. Ou seja, aqui eu achei importante falar da ideia do bebê, por quê? Porque para o Freud, o desejo está sempre ligado a uma tentativa de reviver esse momento inicial de contentamento. Percebe? Então, quando a gente está falando aqui, não é, de vários desejos, não é? Em geral a gente usa isso, né? Fala, mas por que que eu vou usar o desejo em psicanálise se a gente tem tantos desejos na vida? Bom, justamente porque aqui o desejo para o Freud é esse desejo de retorno a um estado de contentamento mítico inicial. Tá certo? Então, claro, não é? Isso parece que gera uma psicanálise que é meio nostálgica, não acham? Porque, no final das contas, se você está sempre querendo reviver uma situação que talvez nunca existiu, mas foi às vezes até fantasiada, percebe? Então, no final das contas, essa marca minêmica, bom, vai ser, de certa maneira, questionada, mas ela vai ser, inclusive, retomada por muitos autores na teoria contemporânea. Por exemplo, o Christopher Bollas vai dizer que isso que é para onde o desejo aponta é para o momento de transformação. Então ele não fala de contentamento, ele não fala de prazer, ele fala de transformação, ou seja, para o Christopher Bollas, essa volta é para esse momento inicial no qual o bebê é transformado. E aí, o que que nós então desejaríamos? Nós desejaríamos sempre essa transformação de um estado pior para um estado melhor. Então, por exemplo, quando a gente olha aquele livro que a gente quer comprar, você fala, puta, mas foi publicada uma edição nova daquele livro e eu preciso comprar. Bom, não é uma necessidade, concordo? Porque não é uma necessidade biológica. Às vezes até quase parece, não é? A gente fala, puta, eu preciso comprar esse livro puta, eu vou vender a alma para comprar isso. Mas a, a maior parte das vezes a gente simplesmente vê, não é, aquele livro ali como, enfim, uma coisa que você quer muito. Mas por que que você quer muito? Bom, porque o Christopher Bolla justamente vai dizer o seguinte, porque você vê nele um objeto transformacional. O que que é o objeto transformacional? É aquele que remete à sua experiência infantil de ser transformado pelo ambiente. Veja, o bebê, ele não está pensando assim, ah, é a minha mãe que vem, cuida de mim e me deixa feliz. Não, o bebê, ele vive um momento de desespero e algo o transformou. Algo que ele ainda não vê como um objeto. Essa mãe ainda não é objeto, porque a mãe ainda não é uma entidade discreta, ou seja, uma entidade separada das outras coisas do mundo. É como se o mundo tivesse mudado para ele. Então, é como se a gente passasse a vida, não é? Sendo chamado a atenção por objetos que, de certa maneira, evocam essa nossa necessidade de transformação. E isso, para o Christopher Bollas, vai então configurar uma questão que se parece um pouco com a ideia do desejo freudiano. Mas para o Freud, não é? O que que vai acontecer aqui? Bom, vocês sabem que o Freud, ele usa muito e desenvolve muito bem o conceito de pulsão. Hum? Poxa, então, beleza, nós fizemos aqui nosso encontro sem pulsão, né? A pulsão, a gente sabe que então ela tem uma fonte, ela tem uma força, ela tem uma meta e ela tem um objeto. Então, o que que a pulsão quer? Bom, a pulsão, ela depende, a gente está falando do princípio de prazer, então ela quer a redução do princípio de prazer. E ela é imparável. E por onde a pulsão vai? Por onde der, certo? Então, aqui, nesse momento, a gente ainda não tem a necessidade da construção de uma fantasia. Agora, o desejo, a gente só pode olhar como um par, no qual, por um lado, existe esse motor,
Por outro, existe essa fantasia que sustenta o desejo. A gente não pode olhar para um desejo sem a gente pensar junto na fantasia. E da mesma forma, não tem por que a gente olhar para a fantasia se a gente não estiver olhando o desejo. Percebe que aqui, não é? Então a gente pode pensar em um exemplo clínico aqui, não é? Então vamos ver aqui. Eu até fiz umas anotações para ter umas ideias para falar para vocês. Ah, pois então, eu vou falar de uma paciente fictícia aqui, não é? Então, uma paciente que se chama Clara, tá? Então a Clara, ela vem e começa a fazer a seguinte queixa, né? Ela está dizendo o seguinte: eu tenho um problema porque não consigo conviver com outras mulheres, sobretudo com mulheres casadas, porque eu tenho um pavor de que os maridos dessas mulheres se apaixonem por mim. Tenho um pavor. Então, assim, eu tenho medo porque eu tenho uma certeza de que essas mulheres vão me destruir. Elas vão me destruir. Então, o que que eu faço? Bom, eu não faço nada, eu saio da cena social, não é? Eu não consigo conviver, eu não vou para lugar nenhum, não aceito convites. Ela tem um pensamento, de certa forma, fóbico em relação a essas mulheres. Ok. Aí ela está dizendo, bom, elas me julgam como se eu fosse uma destruidora de lares. Mas vejam só, aqui, conscientemente, ela está se dizendo, não é? Olha, eu sou tão inocente nessas coisas, eu não entendo quando alguém está gostando de mim, quando não está gostando, quando alguém está se atraindo por mim, quando não está se atraindo. Vejam só, ela está dizendo isso perfeitamente. Tem cara de quê? Não sei, estamos escutando, estou começando ainda. E ela jura que nunca fez nada. E começa a dizer: olha, eu não entendo por que que elas me veem assim, né? Eu sou inocente, né? Então ela chega sem saber de nada, né? O desejo dela está totalmente recalcado. E ela sofre de uma angústia culpada, né? Mas de uma culpa que ela não sabe nem por quê, né? Ela sofre de uma culpa sem uma causa aparente, porque não é consciente para ela. Então, com o andar da análise, né, ela vai trazendo alguns atos falhos, alguns sonhos, algumas associações que vão parar em algum lugar, e aí surge a seguinte interpretação. Bom, a Clara tem uma atração enorme por homens casados, né? E é isso que move, né, essa vida dela nos bastidores, sem que ela tenha consciência disso. Então, se a gente pensar por um viés mais freudiano, o que que nós vamos fazer? A gente coloca as lentes freudianas para isso, e o que a gente vai ver é que esse desejo aponta para onde? Aponta para um destensionamento prazeroso central que vai ser fantasiado através da figura, né, do homem casado. O homem casado está representando para Clara justamente a figuração do desejo dela. Percebe? Tá ok para vocês? Tá, então, alguma dúvida? Tá. Então veja só, o que que o analista freudiano vai fazer? Ele vai escutar essa inocência, naturalmente, como alguma desconfiança, não é? Porque ele vai entender que tem um romance familiar aí e que o desejo dela é, de uma forma inequívoca, é um desejo edípico, não é? Por quê? Porque tem uma triangulação, não é? Tem uma mulher, um homem e ela no meio, ela justamente sendo acusada pela mulher de roubar esses homens. Ok. Bom, então é um caso bem classicão de neurose histérica, não é? E a gente começa então a olhar para isso e vamos ouvindo essa paciente. Claro, veja, a menina que lá atrás quis triunfar sobre a mãe, num olhar bem freudiano, não é? E possuir o pai, né?
tinha então esse desejo que foi expulso da consciência por ser inaceitável para o sistema do eu. Né? O sistema do eu simplesmente achou isso completamente absurdo, isso poderia desagregar todas as ideias morais dessa paciente, então o eu lança um sinal de angústia, não é? De acordo com a segunda teoria da angústia do Freud, que é justamente em 26, quando ele vai falar de inibição, sintoma e angústia, o eu lança um sinal de angústia que faz com que essa representação de eu gosto do homem casado ou eu quero casar com o papai, isso seja recalcado, tá bom? A gente teve lá o nosso encontro sobre o recalque, depois o encontro sobre o sintoma, vimos tudo isso. Mas, veja só, o desejo, ele aponta para um lugar. Veja, o desejo é essa coisa que aponta para o Freud, tá certo? Então, qual que é o sintoma que aparece nela? É o medo das outras mulheres, não é? Agora, por que que esse medo aparece? Porque veja só, ela se sente culpada, então o superego dessa paciente olha para ela e fala: "Você é terrível". Só que essa culpa é muito difícil de ser vivida como algo que vem de dentro dela, portanto, o que ela faz projeta o sadismo do próprio superego nas mulheres dos caras. Então, elas se tornam entidades persecutórias, ou seja, entidades que a perseguem, mesmo ela sendo muito inocente. Agora, será que ela é muito inocente? Não se sabe. A questão é que aí a gente não tem o menor acesso à vida real da paciente. Mas isso não importa. O que importa é que, com o tempo, ela começa a dizer: sabe, no fundo, eu tenho sim uma atraçãozinha pelos homens casados. Isso vira uma atraçãozinha, perfeitamente. E a partir disso, quando ela então se dá conta desse desejo, porque a gente agora está falando de desejo, ela pode então trazer, não é, a fantasia dela aos poucos à consciência. O que para o Freud é uma coisa, é justamente o objetivo, não é? A gente torna consciente aquilo que era inconsciente. E aí ela fala: Meu Deus, eu sempre busquei figuras paternas. Eu sempre só quis namorar com caras que pareciam, que tinham traços paternos. Não que parecesse com meu pai, mas eles tinham uma coisa que eu me sentia assim como alguém que era cuidada pelo pai. E veja só, agora eu consigo trazer a ideia de que eu odiava minha mãe aos 5 anos. Odiava porque, no fundo, eu queria ter aquele poder que ela tinha e eu era só uma criancinha. E aí eu lembro de quando ela me maltratava. Então, assim, eu estou contando um caso bem estereotipado, assim, de piano, para a gente poder tocar, não é, nessa ideia do desejo de uma maneira mais simplificada. Até aqui, tá ok para vocês? Joia. Ô, Então, Eduardo, desculpa te oi, interromper. oi não, Pergunta. fica à Tudo vontade. isso que você está falando é da neurose. É da Essa neurose. culpa da neurose. A gente não está pensando em um desejo perverso, num desejo psicótico. Não, não estamos. Não estamos. Nesse momento, Tá. não, porque a gente hoje vai falar só de neurose, porque a gente vai falar de Freud e de Lacan. Então, a gente não vai tratar o desejo pelo ponto de vista hoje, tá, das não neuroses, ok? Então, eu estou chamando de não neurose qualquer outra coisa que vocês possam imaginar aí que não seja essa estruturazinha triádica que eu criei agora aqui, certo? Então, vamos seguir. Vejam. Aqui, não é, o Freud percebe uma coisa muito interessante e ele diz o seguinte: olha, parece que essa censura faz com que o sonho, que é o momento no qual a gente tem essa
esses disparos de angústia menos eficientes, que funcionam menos, e não quer dizer que no sonho a gente não tenha também a necessidade de disfarçar o nosso desejo, porque senão a gente sonharia exatamente com o que a gente deseja, e a gente não sonha, a gente sonha com uma versão fantasiada, ou seja, fantasiada nesse sentido aqui que eu quero dizer é de quem coloca fantasias mesmo, né? Então, o pai às vezes não aparece como pai, aparece como aquele velho que você atropela no sonho. E aí você depois vai fazendo associações, falando, nossa, era meu pai. Tá, mas a ideia é que mesmo no sonho a gente ainda tem algum grau de repressão, certo? Então veja só, aqui, só dar uma desligada aqui no áudio da galera. Aqui ele vai entrar na ideia do sonho, e isso é uma coisa maravilhosa. Ele está dizendo o seguinte: o sonho, isso é um axioma do Freud. O que que é um axioma? É uma verdade fundamental que não precisa ser demonstrada, né? Ele coloca isso como um pilar. E ele está dizendo o seguinte: o sonho é a realização de um desejo. Ou seja, o sonho é a realização disfarçada de um desejo que foi anteriormente recalcado. Ok? Então, todo sonho, todo sonho é uma realização de um desejo. Mas veja, é uma realização disfarçada, deformada e que segue critérios próprios, uma gramática própria, que ele vai chamar lá no capítulo 7 da interpretação dos sonhos, né? Vai dizer, vai explicar como é que funciona a condensação, os deslocamentos, tudo isso. Mas veja só, claro, tudo bem, vocês podem me dizer, mas depois ele vai falar do além do princípio de prazer. Claro, vai falar. Mas é que por enquanto ele não está falando de sonhos traumáticos, ele não está falando dos sonhos de guerra, aqueles sonhos que repetem o desprazer, aqueles sonhos que trazem, não é, justamente o oposto do desejo, que é a morte. Né? Então, aqui, nesse momento, quando ele está ali em 1900 escrevendo a interpretação dos sonhos, ele está falando o seguinte: olha, a censura psíquica relaxa, ela fica menos rígida, e aí o desejo inconsciente, aquele que durante o dia estava reprimido, aproveita o sono para se manifestar. Mas veja, ele não pode se manifestar diretamente. Por quê? Porque se ele se manifesta diretamente, você fica angustiado e acorda. Então, esse disfarce serve para fazer com que a gente continue sonhando. Portanto, a gente vai substituindo e deslocando e condensando e fazendo uma série de operações para que a gente tente fazer uma coisa muito louca, que é alucinar a realização do nosso desejo. Porque para ele, desde que a gente é bebê, a primeira coisa que a gente tenta quando a gente tem essa primeira experiência, que para nós é maravilhosa, de transformação, a gente quer então alucinar o seio da mãe. Só que a gente alucina, 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 e ia ter uma hora que, não, mas não dá. Porque mesmo eu me sentindo onipotente, toda vez que eu crio esse seio, bom, não dá certo. Claro que, quando a gente está falando numa situação ideal, o que se diz é o seguinte: o bebê alucina o seio que de fato aparece para ele porque a mãe é suficientemente boa. E a gente está falando do Winnicott. Ou seja, coincide a alucinação do bebê com aquele seio que aparece, porque a mãe entende a angústia do bebê, ela processa esses elementos não verbais do bebê e então entrega aquilo que o bebê alucina. Mas veja, a gente continua querendo então, não é? Os nossos pensamentos eles vão muitas vezes para o lugar onde a gente deseja, mas eles vão falar assim, cara, mas não é esquisito isso, não é? Porque quando a gente ouve essa ideia de que o sonho é a realização do desejo, você fala, cara, mas eu tenho cada pesadelo. Eu tenho sonhos assim que são totalmente sem noção, não parece nada, não é? Se for para sonhar coisas maravilhosas, então eu vou sonhar, né, com aquela pessoa linda que eu queria transar, que tudo mais. Não, a gente não sonha com essas coisas, a gente, quer dizer, sonha, mas é de vez em quando, não é? Que aí você fala, puta, queria ter continuado dormindo. Mas isso é de vez em quando. Na maior parte das vezes, isso vem de uma maneira disfarçada. Então, o que que o Freud fala que a gente faz? Bom, a gente pega os restos diurnos
e usa esses fragmentos como um material de disfarce para o nosso desejo. Ou seja, a gente representa no sono, no sonho, o nosso desejo através, não é, desses personagens que a gente retira dos nossos restos diurnos, o nosso desejo infantil. Ou seja, o nosso desejo sexual reprimido ou o nosso desejo agressivo aparece nesse sono. Só que o que que acontece? Quando ele se torna pouco disfarçado, como é que a gente fica no sonho? Angustiado. E se a angústia não consegue ser contornada, o que que acontece? A gente acorda, a gente para de sonhar. Então veja só, é muito comum que os pacientes cheguem para a gente e digam o seguinte: olha, eu tive um sonho, mas assim, isso aqui eu sei que eu sonhei só porque no dia anterior aconteceu tal e tal coisa, porque eram os componentes que estavam nesse sonho. Agora, o que que você vai fazer? Vai pensar, bom, mas qual que é a estrutura disso? Né? O que que estava acontecendo com quem ali? Bom, então, você pode fazer as interpretações desse desejo reprimido, desse desejo agressivo, por exemplo, quando a pessoa fala: Nossa, eu tive um sonho trágico. Poxa, eu sonhei que meu pai estava vindo visitar minha mãe e de repente ele teve um acidente de carro e morreu. E eu me desesperei. Tá? Então, como é que esse sonho podia ser a realização de um desejo? Seria um sonho angustiante? Bom, é porque o teu desejo, veja, ele se apoia em pulsões que são ambivalentes. Então, você tanto ama esse pai, e portanto você se angustia com a morte dele, quanto você deseja a morte do pai. Por que que deseja a morte do pai? Porque na sua fantasia infantil seria excelente que o pai desaparecesse para você poder ficar com a mamãe. Percebe? Então, às vezes, a gente não entende por que que a gente sonha que, nossa senhora, meu irmão amado, puta merda, sonhei que ele morreu. Você não sonha, você matou ele no seu sonho porque você alucinou. Alucinou não dá para dizer, né, porque você estava sonhando, mas você, de certa maneira, criou um cenário no qual o seu irmão morre. Porque, de alguma maneira, aquilo era interessante. Agora, veja só. E se você, naquele sonho de angústia, mesmo num pesadelo, não é? Se isso acontece, então, será que isso se sustenta num pesadelo? Veja, porque o sonho pode estar dizendo o seguinte: você vai, de repente, você encontra um monstro que aparece, te persegue e te mata e você acorda. Na hora que o monstro te ataca. Bom, olha só. Talvez ele não seja justamente a, a, a enfim, a expressão, não é, de um sonho erótico infantil, mas ele pode ser justamente um desejo que vem do nosso supereu, percebe? O supereu deseja punir. Então, o pesadelo realiza esse tipo de desejo de punição. E olha, eu vou falar para vocês, muitas vezes o eu quer ser punido, porque ele entra numa posição masoquista justamente porque é melhor ele ser punido do que ele lidar com a culpa por determinadas coisas que ele vai considerar atrocidades que ele sonhou, que ele pensou, que ele desejou. Entende? Então, entende por que que o pesadelo também é uma maneira de você realizar um desejo? Hã? Sim ou não? Ficou esquisito? Ficou claro? Fiquem à vontade, viu, gente? É para vocês essa ideia toda aí. Então, vamos Bem? lá. Pois não. Menino. Já Hum? foi. Ah, mas fica lá com você. Vai lá, vai pra lá. Ah, eu acho que ligou sem querer aqui, né? Eu vou ativar o mudo. Bom, então, gente, vamos lá. Agora a gente vai fazer uma transição para uma outra questão aqui. Veja só. O que acontece, não é, quando a gente fala, então, sobre a entrada do desejo para o Lacan, tá? Eu acho interessante a gente falar sobre isso hoje. Porque ele vai fazer um retorno a Freud, mas, claro, é o retorno do jeitão dele, né? Através da linguística estrutural, né? Da dialética hegeliana. Então, ele vai fazer uma
transformação muito radical na compreensão do que é o desejo, tá? Então veja, se o Freud, o desejo, ele tem esse lastro biológico lá com aquela alucinação de satisfação lá do começo, o Lacan vai falar, não, olha, na verdade, ele dá um jeito de dizer que ele está falando quase a mesma coisa que o Freud, mas não tá. Ele está falando o seguinte, o desejo, ele é uma função da linguagem, da estrutura do sujeito. Então, ele vai articular, né, essa passagem, fazendo uma distinção entre três coisas, tá? A necessidade, a demanda e o desejo. Né? Isso é muito, assim, até é fácil da gente entender, mas daqui a pouco vai ficar bem difícil, tá? Então, não se preocupem que já vai ficar bem difícil. Veja, a gente é um ser de fala. O sujeito é constituído, não é, por uma relação entre significantes. Olha só, o que que é um significante? Então você tem um signo, não é? Que um signo, então, ele é uma coisa que representa outra coisa, não é? Ele está no lugar de outra coisa. Ele tem um significado, que é um conceito. Ele tem um significante, não é? Que é, por exemplo, quando eu falo a palavra maçã, vocês ouvem então esse significante aí, não é? E aí com isso se forma um símbolo, que é uma palavra. Nesse caso da maçã. É uma palavra, ok. Então, como é que você decide então que a maçã significa aquela fruta? Ou a gente está falando de maçã do rosto? Não, isso é uma coisa convencional. Ou seja, a língua é uma convenção cultural, né? Então, a língua, o nome é uma lei, percebe? Então, quando você entra na linguagem, você entra na lei. Percebo. Então, o que está acontecendo aqui? Se nós somos, então, sujeitos apenas enquanto estamos na linguagem, porque nós somos um efeito de linguagem por Lacan, então o bebê, não é? Ele que não pode satisfazer sua fome sozinho, não é? Ele de certa maneira vai precisar encontrar uma coisa que é importantíssima na psicanálise lacaniana e em qualquer outra psicanálise, que é o outro. O outro. Bom, o outro é a representação do fora, não é? Em um certo momento, esse outro pode ser a mãe, o cuidador, não é? Mas a gente tem um outro imaginário, não é? A gente tem o outrinho e a gente tem o grande outro, que seria, não é, o tesouro dos significantes, ou seja, o lugar de onde viria toda essa lei, esse lugar mítico, tá? Mas vejam só. Então, quando o bebê ele está chorando, ele por um lado ele tem uma necessidade, certo? A necessidade biológica. Então, ele tem essa tensão interna, assim como para o Freud, fome, sede, né? E ele está visando um objeto específico, real, né? Que se extingue com a satisfação, né? Ou seja, eu tenho uma necessidade. Só vocês pensarem, eu tenho uma necessidade, eu preciso ir no banheiro, né, porque eu preciso urinar. Tá bem. Você vai até o banheiro, vai urinar, e daí aquela necessidade foi satisfeita. Ok. Então, em primeiro lugar, nós temos a necessidade. Em segundo lugar, nós temos a demanda, né? O que que é essa demanda? A demanda, ela já está articulada na linguagem. Então, a demanda, ela já não é mais uma coisa biológica. Veja, a demanda é uma coisa que carrega um mais além. Então, ela não visa só o objeto do cuidado, né, que é o leite da mãe, o calor do cobertorzinho. Não, ele busca uma coisa que ele não sabe muito bem o que é, mas que é, por exemplo, algo como um sinal de amor do outro, de reconhecimento do outro, de cuidado, né? Então, a demanda, em última instância, é a demanda de presença, de amor incondicional, né? Vocês já pensaram naqueles parceiros amorosos que falam, nossa, que pessoa demandante?
Né? Demandante por quê? Porque ela parece que quer que você então dê a sua vida inteira para cuidar dela, para ficar junto e tudo mais. Ou seja, está te demandando. Tem como você responder a essa demanda? Bom, eu espero que não. Não é? Porque se você responder essa demanda, você vai cuidar do outro e daí você acabou. Então, a gente, em geral, tem uma atitude muito amorosa que é dizer o seguinte: não posso responder sua demanda. E a demanda, gente, nunca pode ser satisfeita. Nunca pode ser satisfeita. E o que que acontece então quando a demanda não é satisfeita? Porque o amor nunca é incondicional totalmente, a presença nunca é o tempo inteiro. E então aquele bebezinho só queria ficar no colo da mãe o tempo inteiro. Qual que era a demanda dele? Uma demanda de presença infinita. Ela não pode ser senão frustrada. E quando ela é frustrada, então você tem um resto, você tem uma sobra, você tem uma coisa que você pensa o seguinte, bom, mas pensa não, você sente o seguinte, aquilo que faltou, aquilo que faltou para eu realizar a demanda é uma coisa que eu não sei explicar bem o que é, mas ela deve existir por aí, deve existir por aí. Essa falta, ela é importantíssima. Então veja só, o que o Lacan vai dizer é o seguinte, que o desejo, ele vai surgir justamente no intervalo, não é? Um intervalo paradoxal, mas um intervalo entre a necessidade e a demanda. Veja, a necessidade que pode ser satisfeita, a demanda que não pode, você tem então um resto de demanda que não pôde ser satisfeito. Ou seja, faltou. Ele é um resto. E aí ele vai falar: pois é isso que vai dar origem ao desejo. É justamente quando a mãe fornece esse alimento, ela satisfaz a necessidade, mas não satisfaz a demanda do amor absoluto, porque é impossível. Então, o que que acontece aí? A prova de amor não cala a especificidade, não é, desse apetite. Não existe essa coincidência, não é, entre a necessidade e a demanda, portanto, tem uma sobra que vai se tornar uma outra coisa que nós já vamos falar. Fala aí, Rafael. É, é muita loucura. Se eu disser que, por exemplo, se eu for representar matematicamente, o desejo é a demanda menos a necessidade. Não, é exatamente isso que o Lacan fala. Ele fala desse jeitinho que você falou. Ah, tá. Não, não sabia, O não. desejo. Realmente foi Não, pela explicação uau, mesmo. você pegou demais, porque no fundo ele escreve isso. O desejo é a demanda menos a necessidade. Perfeito. Então, olha só, o que que a gente faz com esse desejo que é a demanda menos a necessidade? Bom, e a gente trata isso como uma falta estrutural. E aí a gente passa a vida atrás justamente dessa coisa que falta. Essa coisa que falta é justamente o que faz com que a gente se mova, com que a gente vá atrás. E o que que o desejo quer? Veja só, isso é uma das coisas mais curiosas e interessantes que foi trazida já na história da psicanálise, que é a seguinte ideia. Vejam só, o desejo, ele não está procurando, como a demanda, a satisfação. A demanda é muito pretensiosa, né? Ela quer uma satisfação de uma coisa impossível. Então, quando o paciente chega para você e começa a dizer, mas eu sou tão terrível, né? No final das contas, poxa, o que que ele está fazendo? Ele está te dirigindo uma demanda de reconhecimento para que no final das contas você diga para ele, não, você é legal. Só que o que que o analista vai fazer? Não vai responder a demanda. Por que que não vai responder a demanda? Porque não respondendo a demanda, ele vai se frustrar e ele vai se encontrar justamente com a falta, que é, não é, ligada a esse desejo dele. Então a gente quer que o analisando entenda seu desejo, que ele sinta seu desejo, que ele conviva com o seu desejo e que ele faça uma boa composição com ele, tá? Então, aqui a gente tem a ideia de que o desejo não é uma busca por um objeto antigo como era para o Freud. O desejo aqui é uma falta estrutural, é um falta a ser, não é?
Ou seja, ele é esse resto, e eu não gosto, porque falta ser, bela bosta. Isso aí o que que quer dizer? Não sei. É o negócio dos lacanês, já acho que isso estraga a explicação. Falta a ser. Tá bom, falta, é uma falta da demanda. Você queria, você estava demandando algo, é impossível, você não recebeu, aquilo tem um resto, e beleza, mas sobrou. E aí, isso que sobrou, você vai fantasiar justamente. Aliás, você vai se apoiar na fantasia para segurar esse resto. E veja, não tem como esse resto existir se não for apoiado numa fantasia. E o que que essa fantasia vai fazer? Ele vai criar formas para que você, de alguma maneira, vá atrás dessa falta. Agora, quando você vai atrás dessa falta, olha que interessante o que acontece. Você vai atrás, no final das contas, desse elemento que o Lacan vai chamar de objeto A. Veja, é difícil, mas a gente vai entrar na ideia do objeto A logo após aqui a pergunta da Regiane. Fala aí, Regiane. Eduardo, a gente pode pensar então que o sujeito vai criar identificações, e a partir daí desejo, e o trabalho da clínica analítica é descolar esse sujeito das identificações? A identificação é uma outra coisa. A identificação, no fundo, é uma transformação do sujeito quando ele entra em contato, não é, com um objeto, não é, esse objeto com o qual ele sofre a transformação. Portanto, é claro que isso vai deixar uma marca, não é, no sujeito, mas o que faz com que o desejo exista no final das contas, é o quê? É essa falta na demanda que se articula através de uma fantasia que sustenta isso que a gente está chamando de desejo. Ou seja, o desejo nada mais é do que uma forma de se relacionar com a falta. É a forma de se relacionar com a falta. O problema é que muitas vezes, ao não entender a nossa fantasia, a gente não entende o nosso desejo e a gente passa a vida, muitas vezes, negando o nosso desejo. E aí, o Lacan fala uma coisa que é muito importante. Ele está dizendo: olha, o desejo é a única coisa que a gente não pode deixar para trás. Mas por que que a gente tem que ser fiel ao nosso desejo? Ele está dizendo com isso que a gente precisa fazer tudo que a gente tiver vontade? É isso que eu fico. De forma alguma, mas pelo contrário. Entrar em contato com o desejo é entrar em contato com essas fantasias que formam a nossa maneira de traduzir o mundo externo para o nosso mundo interno. Então, ser fiel ao nosso desejo é conhecê-lo. Conhecê-lo. E quando a É gente possível conhece, conhecê-lo? É pois possível não? conhecer o desejo? Olha só, a gente É não pode possível conhecer. conhecer o desejo ou a gente, ele aponta para um lugar, você chega ali, não é aquilo, já é outra coisa e vai? Isso, perfeito. Eu vou te responder agora com a ideia do objeto causa de desejo, e aí a gente vai pensar um pouco melhor essa questão. Se é possível a gente conhecer o nosso desejo. É maravilhosa a questão. Muito boa. Vamos lá. Então pensem só. Pensem nesse circuito, não é? Que existe então, da nossa fantasia, que sustenta então o nosso desejo, e aí a gente então supõe que existe algo que possa causar a resposta da nossa demanda, ou seja, algo finalmente vai ser a tampa da minha panela, vai ser aquela coisa que vai me transformar perfeitamente. E de onde vem esse algo? Ah, do outro. Ou seja, o outro vai me reconhecer totalmente. Então, veja, aí tem um problema, porque, obviamente, isso não vai acontecer. Então, o que vai sobrar é a possibilidade da gente encontrar no mundo essa coisa que o Lacan vai chamar de objeto A. Veja, o objeto A, ele não é o alvo para o qual o desejo tende. Ele é muito mais aquilo que causa o desejo. Percebe? O objeto A é o objeto que causa o desejo. O que que ele é? Ele é a falta. Mas eu vou dar um exemplo, porque isso fica super abstrato, e eu adoro o exemplo que o Zizek usa, não é falando sobre o Kinder Ovo. Veja, o Kinder Ovo,
ele é uma boa ilustração desse negócio do objeto A. Até uns lacanianos que não querem me matar, porque são extremamente rigorosos, né, e tudo mais, e eu estou usando aqui essas figurações. Mas assim, o Kinder Ovo, a criança em geral, ela quer o Kinder Ovo por quê? Ela quer o chocolate? Não, ela não quer o chocolate. O que que ela quer? Assim, o chocolate até quer, né? Até ela come. Até o chocolate do Kinder Ovo até é bom, né? Mas o que que, no fundo, ela tá fazendo você pagar muito mais caro por aqueles gramas de chocolate do que você pagaria se fosse numa barra? Tá A Carol dentro do falou, chocolate. o brinquedo, né? Pois é, mas sabe, pode ser o brinquedo, mas eu acho que tem uma forma mais interessante de a gente pensar o que a criança Surpresa. é. Ele quer resolver um mistério. Ele quer saber o que que tem lá. Ele quer uma coisa que ele não sabe o que é. Então, é até interessante, né? A gente fica vendo aquelas coisas do TikTok. Eu não tenho TikTok, eu até tenho, porque eu baixei esses dias que minha filha tá aqui. Tô lá olhando, e aí aparece muito aquele negócio, né? Você quer R$ 100 ou um presente misterioso? E um monte de gente fala, eu quero presente misterioso. Mas por quê? Veja só, o Kinder Ovo, ele é uma coisa muito interessante, porque ele oferece, em tese, um chocolate, mas os pais sabem, não é do chocolate que essa criança está querendo. Ele quer uma surpresa. Por quê? Porque ele fantasia que dentro desse ovo vai ter algo de sensacional. Mas é que nunca vai. O que que sempre acontece quando a criança abre o Kinder Ovo? Uma frustração. É sempre frustrante. A criança brinca por 2 minutos ali com aquele brinquedinho que é um pato que faz. Não adianta. E veja, se a gente pensar nisso, vamos pensar como é que é o objeto A na nossa vida. Né? Então, tem gente que diz: olha, falta eu fazer aquela faculdade. Quando eu fizer, aí vai dar. Aí eu posso fazer as coisas. Ou falta eu conhecer aquela pessoa, que aliás eu conheci uma, eu me apaixonei, ela tem o que eu preciso, ela vai me completar. Ou seja, você está demandando uma completude que você está, então, vendo naquele outro algum traço que te sugere isso que o Lacan chama de um objeto A. Tá? Só que esse objeto A, ele é inalcançável estruturalmente, porque o que vai acontecer com ele toda vez que você tocar esse objeto A é fazer a mesma coisa que o Kinder Ovo, te frustrar. Porque no fundo, a surpresa sempre é frustrante. O Zizek fala uma coisa interessante sobre o Lacan. Ele diz o seguinte: olha, se o seu marido olhar para você e falar assim, olha, se você perder 2 quilos, você vai ficar perfeita. O Zizek fala, não perca 2 quilos. Porque se você perder 2 quilos, ele vai ter que se deparar com a realidade da sua falta. E aí, aquilo pode ser extremamente angustiante. Você vai ficar sem marido e vai odiar esse lazarento que queria que você emagrecesse, não é? Coisa machista do cacete. Vai lá, fala, Natália. No que o objeto, o conceito de objeto A vai ser diferente do conceito de desejo em Lacan? Porque é o que falta, é o inalcançável, é o que você corre atrás, é o que te move. O que você enxerga de diferença nesses dois conceitos? Olha, Natália, eu preciso te ser muito sincero, né? Como eu disse, eu não sou muito especialista no Lacan, mas o que eu posso te dizer é que o objeto A, ele é uma jogada racional teórica do Lacan para justificar a existência do desejo. Então, como ele não pode simplesmente chamar de falta no mundo, e no mundo da psicanálise, chamar algo de objeto, é muito importante porque ele está dialogando com vários outros autores que tratam o mundo externo justamente como um lugar povoado por objetos. O que ele quer dizer é que existe um objeto abstrato, suposto, não é? E que daí ele dá o nome de objeto A, que causa o desejo, é o empurrão para que o desejo aconteça. Mas eu concordo com você que isso tudo fica muito complexo, porque daí você fala. Veja só, a ideia seria a seguinte: eu consigo te explicar assim, agora eu pensei. Veja, por Freud,
o que que o desejo quer? Bom, ele vai encontrar, não é, uma realização da fantasia. Então pode ser a fantasia parricida, pode ser a fantasia de casar com a mãe, o que quer que seja. Você, de certa maneira, tem objetos lá fora, não é? E na sua fantasia que você quer encontrar, porque, não é? A gente tem a necessidade, então, a necessidade não, o desejo, não é? De realizar essa coisa. Veja só, isso parece um pouco com justamente a ideia da pulsão, não é? Só que tem uma questão. A pulsão, ela não tem objeto, ela não tem esse objeto que não seja contingente. Então, se para pulsão qualquer objeto serve, desde que você. Olha só, McLanche feliz, perfeito. Então, a pulsão, ela é uma coisa que aí sim você pode confundir mais com o desejo, mas ela vai buscar um objeto. Qual que é o objeto da pulsão? Bom, é aquilo com o que, quando essa pulsão entra em contato, ela pode então relaxar. Ela responde a um ditame pulsional, porque ali é a torneira onde se abre então esse aumento da coisa psíquica. Então, o que que acontece com a ideia do Lacan? Ele está falando, bom, o desejo O desejo, ele vai precisar, não é, que você tenha uma sustentação numa fantasia, mas essa fantasia precisa ter um furo. Essa fantasia precisa ter esse furo que é justamente o lugar, que é o lugar contingente onde nós colocamos esse objeto fantasmático, que é justamente aquilo que nos falta. Então, quando eu estou dizendo, por exemplo, de um objeto, numa teoria das relações de objeto, eu estou falando da mãe, eu estou falando dos irmãos, eu estou falando do negócio. Então, o que que eu estou falando com o Lacan? Não é a mãe, não é os irmãos, não, é a falta. E aí ele chama essa falta justamente de um objeto A, que é o que faz funcionar a fantasia. Porque se você, porventura, encontrasse o objeto do seu desejo, o que que aconteceria? Você pararia de desejar. Pararia de desejar. Acabou. Acabou o desejo. Acabou tudo. Não é? Então, qual que é a nossa questão na análise? É bom, a gente precisa se deparar com a nossa impossibilidade de atingir, então, essa resposta a essa demanda. E como é que a gente pode chamar isso? Bom, com lá que a gente pode chamar isso de castração. Olha só. Então, quer dizer, a castração tem a ver com a assunção da nossa impotência frente à impossibilidade de nós atingirmos o objeto do nosso desejo. Ou seja, na minha análise lacaniana, eu descubro, portanto, que eu sou faltante mesmo e vai ter que ser, e que no fundo essa coisa que eu vejo aqui e ali nunca vai me completar, mas assim mesmo eu posso saber fazer com essa falta. Né? É o que o Lacan vai chamar de o savoir-faire avec son symptôme, não é aquela coisa de então eu vou ser faltante, eu vou ter as minhas projeções, eu vou ter as minhas fantasias, os meus sintomas, mas eu vou saber fazer melhor com o meu sintoma porque eu aceito a minha castração. E olha, tanto para o Freud quanto para o Lacan, essa coisa de aceitar a castração, aliás, para a psicanálise toda, é uma coisa extremamente importante, né? Porque daí eu paro, então, de assumir uma posição não é, onipotente, ou meio tola mesmo, que é essa de, ah, não, eu vou conhecer fulano e fulana vai ser não é a metade da laranja. Não, não vai. Não vai. Eu vou fazer esse curso, daí vai dar tudo certo. Não, não é assim. A gente precisa entender, né, que no fundo a gente nunca vai estar pronto, nunca vai estar completo, não é? E parece uma coisa simples dizendo assim, mas é que para nós é tão difícil assumir isso de uma maneira bem elaborada, né? Porque o nosso sintoma, o que ele faz muitas vezes é dar um jeito da gente não se deparar com a castração. Vejam só o que eu falei no caso dessa paciente, que ela então queria um homem casado
Por que que ela queria um homem casado, mas aí ela se via sendo punida pelas mulheres dos homens casados e ela não sabia nem que ela queria o homem casado? Bom, o sintoma que aparece é a fobia dela, a fobia social dela, frente às mulheres. Agora, o que que tem por trás dessa fobia? Tem um desejo pelos homens casados que ela fantasia então que vão se aproximar dela e, portanto, as mulheres deles vão odiá-la. E vão então, porque como a gente começa a criar nossa fantasia infantil no mundo em que nós somos pequenininhos e os outros são grandões, portanto podem nos aniquilar a qualquer momento, você fala, poxa, mas então se eu queria roubar a mulher ou o cara daquela mulher, e eu sou uma menininha, porque aí o nosso inconsciente, ele não tem uma temporalidade cronológica, né? Ela pode naquele momento da fantasia ser uma menininha de 5 anos e tá desejando, não é, aquele cara que é um representante, uma metáfora do pai dela e que então, não é, vai provocar a ira de uma mulher que é grande, que é a mãe dela. Então, isso traz uma angústia enorme para ela. Mas veja só, ela dá um jeito disfarçado de ter uma rebarba desse desejo que é fazendo o quê? Olha só, na análise dela, ela começa a me dizer o seguinte: você sabe que eu comecei a notar que de fato eu fico dando uns moles para esses caras? Depois de um tempão. Ou seja, ela não tinha primeiro culpa de nada. Nesse momento, ela começa a dizer: não, na verdade, eu até sou perigosa mesmo para essas mulheres, porque eu de fato quero os maridos delas, mas tá, tá bom, agora que eu sei disso e que eu consigo então talvez pensar em novas formulações sobre isso, ao invés de ficar com medo das mulheres, eu vou entender que, ah, eu gosto de caras assim. E talvez eu vou ter que ver o que que eu vou fazer com isso, tá bom? Vai ter que ver. Então, ela começa então a criar soluções melhores, porque vejam só, agora ela já não está mais presa num roteiro repetitivo, ela tem condições de, enfim, entender que a falta dela pode ser melhor trabalhada de outras formas, melhor composta com outras formas. Então vamos lá, fala a Rejane e depois a Dayana. Eu estou pensando aqui na pergunta que a colega fez, essa diferença entre desejo e objeto A, Uhum. como o objeto A sendo um ponto vazio e esse desejo uma seta que vai circulando esse ponto o tempo inteiro, mas nunca atinge, nunca chega. E É, está o sempre desejo, circulando, sempre ele é o efeito. rodando, né? Exato. O desejo é o Uhum. efeito. Mas veja, esse sempre circulando, esse sempre rodando, a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente está falando de desejo, agora a gente vai ter um outro dia que a gente vai falar de gozo. Porque veja, o gozo, ele também tem um circuito pulsional que faz a gente ficar rodando em torno de coisas que, enfim, não dá para ter. E isso, por mais sofrido que seja, por exemplo, com essa paciente, o que que ela tinha além desse medo que fazia ela sofrer terrivelmente? Um gozo em dar em cima dos caras e aí ficar morrendo de medo das mulheres. Percebe que ali não era uma tentativa de resolução do desejo, era uma maneira disfarçada de gozar, não é? Assim, perifericamente, comendo pelas beiradas, ela se enganando, né? Para que ela não precisasse se deparar com a própria castração. Porque se deparar com a própria castração é justamente o objetivo da psicanálise por Freud. A gente vê e fala, nossa, é mesmo, eu não posso. Eu não posso roubar o papai da mamãe. Mas, então, para o Freud, o que que a gente pode fazer? Eu posso encontrar um outro cara que seja que nem o papai. E para o Freud é isso. Bom, vamos lá. Dayana, fala aí. Eduardo, boa noite. Boa Talvez noite. a minha pergunta você já tenha até começado a responder aí, né? De Ah, quando, por exemplo, o analisando ele traz essa questão desse desejo ali que já vem de uma certa repressão, como por exemplo, o desejo de ter muitas mulheres, mas aí ele tem uma questão religiosa muito forte, né? Ele uhum, deixa escapar isso por um momento, mas logo já não quer mais tocar no assunto. Ele substitui isso
por exemplo, é, muitos trabalhos, muitos cursos, não sei que curso fazer, quero esse, mas não quero. E aí ele Uhum. passa a utilizar disso na análise, e aí, uma vez que a gente viu, é impossível desver, fica parecendo que Isso. toda vez que ele está falando de trabalho, ele está falando de mulheres, de sexo, e ele pode ir Aham. porventura embora com essa questão resolvida. Ah, legal, consegui me resolver aqui, decidi que curso eu quero ficar. Aí a minha dúvida é, quando isso acontece? Você já até começou a explicar. Quando o Necessariamente quê? Desculpa, eu peguei a última palavra no meio. Quando? quando isso acontece, né? No caso dele perceber que certos desejos vão ser impossíveis de se resolverem devido a essa castração e ele substitui por essa coisa. Isso aqui necessariamente é como se fosse uma resolução ou vai transformar em sintomas? É, Pode-se Ah, dizer que uma Então, análise entendi. esteja finalizada aí? Mais ou menos. Vamos lá. Aqui eu acho que tem uma questão muito importante que você coloca, que é o seguinte. Veja, eu vou te falar da maneira como eu compreendi, tá? Daí, se não for, você me fala daqui a pouco. Mas a ideia é que quando alguém se apresenta com esse sintoma, o que você observa? Primeiro, né, você observa algumas formações da fantasia, né? Portanto, na fantasia sempre tem mulheres que me atacam porque eu mesmo sendo inocente e tudo mais. Isso faz parte de uma cena. Imagine isso como uma cena inconsciente. Então, essa cena, ela parece que precisa ser repetida por um circuito mortífero do gozo. Tá? E o gozo a gente vai falar outro dia. A questão aí é que, por que é mortífero? Porque é repetitivo, ele não tem vida, ele não está produzindo nada, ele está só repetindo uma situação estruturalmente fixada no tempo. Então, o que se busca é justamente que ela atravesse essa impossibilidade com a qual ela se encontra e entenda que tá tudo bem que ela não possa. Ou que esse cara que goza buscando um curso, depois o outro, depois o outro, depois o outro, em algum momento o que ele vai entender é que ele nunca vai encontrar o curso que vai satisfazer a sua demanda. Então, ele pode entrar em contato, não é, com aquilo que é o seu desejo. Veja bem, a questão aí é que ele colocava em cada curso uma nova projeção desse objeto A. E é muito importante a gente falar em projeção, porque o objeto A ele simplesmente é uma questão da falta que ela pode ir parar em qualquer lugar. Então você pode olhar para alguém e falar: meu Deus, essa pessoa ela tem um traço que eu não sei explicar o quê, mas que é perfeito. Essa pessoa vai me trazer a felicidade, porque ela é maravilhosa. Então, isso é o que a gente está chamando de um objeto A, que é o objeto fantasmático. Quando você entende que no fundo não vai ter a solução, não vai ter o negócio que vai te ajudar, então você começa a pegar o teu sintoma, porque a tua fantasia é estruturada, e vamos dizer, por exemplo, que no caso dessa minha paciente, ela vai continuar gostando dos caras casados e que tem uma ideia de uma figura paterna. Mas agora, de posse disso, quando ela se apropria subjetivamente desse desejo, aliás, eu preciso fazer uma correção aqui. Quando a gente está falando em Lacan, a gente não pode falar assim nos desejos das pessoas. Não, o desejo para o Lacan é essa relação com a falta. É o desejo. Por isso que o Lacan não fica falando, nossos desejos. Não, eu estou falando o desejo. O desejo é essa relação com a falta, que, portanto, ela vai ter várias expressões através do objeto A, aliás, da fantasia que vai colocar a falta num lugar ou no outro. Tá certo? Então, o que a gente está querendo dizer aqui é que a gente pode pensar, não é, que essa teoria do Lacan ela é muito interessante, muito útil, mas ela é, de certa maneira, uma teoria da falta. A única maneira que a gente tem de olhar para o desejo é através da falta? Não.
Diana, eu só quero antes te perguntar, desculpa, eu viajei aqui e eu não sei se eu te respondi, mas eu acho que faltou alguma coisa, até uma falta aí, me diga. Eu não vou conseguir suprir, mas quem sabe eu consigo pelo menos circundar a sua falta. Eu achei interessante, né? Porque você respondeu sim no sentido de o objeto A ser uma projeção, né, do desejo. Mas eu penso na falta por Lacan mais no campo da necessidade. Mas é uma projeção paradoxal, percebe? Por que que é paradoxal? Porque como é que você vai projetar aquilo que na verdade te empurra? Percebe? Então, ele é causa do desejo, mas ao mesmo tempo ele é aquilo que você projeta no objeto exterior para que o circuito do desejo possa continuar andando. Imaginem como se existisse aquele jogo do Resta um. Resta um não. Não tem um joguinho que você tem um lugar que falta e por causa desse lugar que falta você vai mexendo as pecinhas? Ou seja, se tivesse quadradinho de plástico em todos eles, ele estaria paralisado, certo? Então, imagine o desejo, não é? É como essa estrutura na qual alguma coisa falta e por isso as coisas podem se mover, tá? Agora, isso é para o Lacan. Agora, o que eu queria trazer para vocês é dizer o seguinte: essa não é a única forma de a gente olhar para o desejo, nem só a do Freud, nem só a do Lacan. Inclusive, na minha maneira de ver o desejo, né, eu acho que a vertente lacaniana ensinou a olhar para o desejo de uma forma, não é, sob a ótica sempre da falta. Então, a gente aprende que o desejo ela é uma metonímia da nossa falta. A gente justamente essa nossa falta a gente vai ver através de figuras de linguagem, porque é toda a questão do Lacan é a linguagem. A gente vai ver através de figuras de linguagem, num deslizamento infinito de significantes. Então, o que que a gente vai aprender a fazer? Ah, bom, a entender como é que os nossos significantes circulam, entender mais ou menos como a gente forma os nossos sintomas, como é que são as nossas fantasias, e aí a gente, enfim, aceita a castração, não é? Passa justamente por esse fantasma, não é? Que é o que me acontece se eu de fato aceitar a castração, né? O Freud falava sobre o rochedo da castração. Ele dizia, bom, o sujeito então ele consegue se haver com a sua castração, beleza. Aí estamos em casa. Agora, a questão é, isso é muito complicado. Mesmo, não parece, porque fica parecendo assim, ah, não, é só eu aceitar que eu sou faltante, falho. Não, é muito difícil, mas a gente vai ver daqui a pouco por quê. Veja só, aqui a proposta que eu faço é que o desejo, ele é, antes de tudo, uma questão de movimento e de ligação, de conexão. Então, quando a gente fala, às vezes, o desejo não se liga aos objetos. Não sei, né? Do meu ponto de vista, o desejo sim nos conecta a muitos objetos, só que esses objetos nunca nos completam, eles nunca respondem à nossa demanda. Então, o que acontece? O desejo, nesse ponto de vista, é uma força de atrito, uma força de conexão. Né? Então, veja, eu vejo como um equívoco a gente achar que o desejo ele busca o objeto como um fim, como um ponto de chegada. Não, o que o desejo busca, né? E aí eu estou seguindo um pouco o Christopher Bollas, o desejo busca a transformação. Percebe? Então, o desejo ele não busca uma forma final. Eu quero chegar lá, então, e ser o fulano. Não, isso não é desejo. Isso é uma coisa, e justamente o desejo nunca satisfaz. Por definição. Por definição, não tem como. Então, a ideia aqui é que o desejo, que é essa coisa que nunca vai poder ser encontrada, muitas vezes é confundida com o que a gente chama de um ideal. Bom, o ideal é uma coisa morta. O ideal não é faltante. O ideal está lá. O problema é que o ideal só serve para nos humilhar, não é? Porque no final das contas a gente nunca vai atingir o ideal e daí, e se a gente atingir, também piorou, não é? Porque no final das contas você chega ali e vê que aquele ideal também não é grandes coisas. Por exemplo, meu ideal era ser diretor de uma empresa de coisa. Tá bom, você vai, se torna diretor da empresa de coisa, passa 2 dias muito contente e fala, cara, não era isso, né? Então toda a ideia do Lacan é, cara, não responda à demanda, porque se você responder à demanda, o que o outro vai poder te dizer é, mas não era isso. E nunca era isso. Por isso que não adianta você ficar respondendo à demanda do paciente, né? A demanda de amor. Não adianta, você pode amar seu paciente quando você quiser. A demanda ele vai dizer, desculpa, é decepcionante.
sabe? Por isso que quanto menos você responder à demanda, mais você cria espaço para uma transferência que te coloca num lugar interessante para esse paciente. Percebe? É um lugar interessante porque ele supõe que você tem ali justamente essa função de objeto A, ou seja, você tem a função de transformá-lo. Você vai conseguir, porque você sabe mais. Ele supõe que você tem um saber. Então, a questão é que você se coloca num lugar, não é, que o paciente pode fazer essa projeção do objeto A, e então isso permite com que ele vá projetando coisas em você, ele vai fazendo essa coisa que a gente chama de transferência. Tá? Então, gente, o que eu acho que tem de importante aqui é fazer a união desses conceitos. E agora veja só, se o desejo, não é, ele busca, como eu estou propondo, né, o objeto como uma alavanca para o movimento dele, não é, como um portal para a abertura dele para para uma outra dimensão, não é? Porque o que acontece na análise, muitas vezes, é a nossa mudança de dimensão. O que acontece quando a gente está perdido num sintoma neurótico? É como se a gente falasse o seguinte: olha, fulano está perdido no personagem. Tem isso? Já viram alguém que finalmente o cara acredita que ele é o juiz. E ele é o juiz de tarde, de manhã e à noite, e é o juiz fulano de tal, doutor excelência. E não tem como ele sair desse papel. Bom, ele se perdeu no personagem. Mas a gente se perde em muitos personagens que são mais simples do que isso. Toda vez que a gente pensar, agora eu descobri quem eu sou, é porque a gente então se perdeu no personagem. Portanto, para a psicanálise, naturalmente a ideia não é descobrir quem você é, porque não tem uma essência. O que tem é movimento. Nós somos um lugar de passagem do desejo. Portanto, o que a gente pode fazer é ser um bom lugar de passagem, um lugar criativo, interessante, com circuitos bacanas. Agora, a gente não vai nunca descobrir quem a gente era lá no final. Porque se a gente descobre, é porque aí a gente se perdeu no personagem novamente. Então, é muito comum a gente fazer análise e aí de repente você vai lá e tem um insight. Tem um insight e você fala: nossa, olha, descobri. Na verdade, não era para eu ser juiz, era para eu ser jardineiro. Então agora eu descobri, eu sou jardineiro. Em essência, eu tive errado a vida inteira, eu sou o jardineiro. Bom, você se perdeu no outro personagem. Agora, quando ele percebe, não, sei lá, eu não sou coisa nenhuma, eu sou um negócio que pode ser juiz, pode ser jardineiro, pode ser amante, pode ser jogador de futebol, pode ser cafetão, pode ser o que for. Eu posso fazer com que o desejo circule de uma maneira bacana por esse lugar aqui que é a minha subjetividade. Tá certo? Então, gente, vejam só. Como eu falei para vocês, eu não sou especialista em Lacan, mas eu quero que, pelo menos, vocês tenham notado como eu acho bonita a maneira do Lacan conceber essa circulação. Eu concordo com ele em quase tudo aqui, em quase tudo. Não é? Eu só tenho a impressão de que a gente pode tratar o desejo como potência, porque eu sou muito espinosista, né? Eu leio o Spinoza desde que eu saí da faculdade, então eu não consigo deixar de pensar, né, nas teorias de Spinoza, pela qual, não é, o desejo ele sempre vai ser uma potência que pode ou não se realizar. Né? Para quem assistiu o meu curso sobre pulsão, vai lembrar, não é, que eu falei aí sobre o pragmatismo pulsional, e aí tinha lá o Persiste Avon e tudo mais. Então, ali a gente está pensando que a potência é uma coisa que nós temos que pode ou não se efetuar. E como é que a gente pode, então, chegar nessa potência? Tem os livros do Spinoza, assim, Regiane, tem bastante coisa. Só que o Spinoza é uma paulada, né? Eu tenho que estar com uma certa tranquilidade para poder ler. Porque ele vai escrever a ética demonstrada da maneira dos geômetras, é bem loucão. Mas não dá nada, a gente entra junto. Uma hora dessa a gente faz essa leitura juntos. Então, veja só. O que existe, então, é a potência. A potência que a gente vai colocar como um correlato do desejo. Pensem no desejo não como falta, agora como potência.
ou seja, aquilo que pode ou não se realizar, se dar. Então imagine que aqui a gente não tem nenhuma essência, assim como não tem para o Lacan, não é? O que a gente tem é a possibilidade ou não de efetuar a nossa potência, e efetuar a nossa potência, não é? Significa justamente permitir os nossos encontros com o mundo, não é? De uma maneira que esses encontros eles vão ou aumentar a potência e fazer com que então eu tenha mais capacidade de afetar e ser afetado, porque olha só, a potência, gente, não é força. A potência não é porque você é o rei de Roma, não. A potência é porque você adquiriu uma capacidade de afetar e ser afetado. Então, sabe esse saber fazer com o sintoma? Pois é. Por exemplo, você começa. Tem gente que diz o seguinte: ah, eu não gosto de música clássica. Também, então você não é afetado por música clássica, mas você entende que você pode desenvolver a potência de ser afetado pela música clássica? Ou seja, isso é uma coisa que a gente desenvolve. Então, você está buscando bons encontros, que são o quê? Aqueles que te fazem mais potentes. E o que que é mais potente? É aquele que tem mais capacidade de afetar e de ser afetado. Percebe? Fala, Sueli. Ouvindo você falar sobre o desejo, Eduardo, aí eu estava aqui Uhum. pensando que é por isso que a gente tem que ter muito cuidado, até com as nossas intervenções, né? Temos que ter uma boa escuta, porque você falou claramente aí que o desejo é muito diferente do querer, né? Então, quando o paciente às vezes chega e joga aqueles desejos, a gente às vezes É o sente que ele um. querer. É, mas olha como é que você pode perceber uma coisa que é, por exemplo, o que o paciente quer ou diz que quer, não é? Então ele está lá dizendo, eu quero só terminar a minha faculdade. Mas aí, o que que você vê? Você vê que ele fica esbarrando e tudo que ele faz não tem a ver com a faculdade. Porque será que é isso realmente que ele quer, né? Veja, é ver como é que aquilo, justamente, Diana, é isso. Como é que essa demanda vai buscar se atualizar, não é? Mas é entendendo que essa demanda que é dirigida ao mundo, ela vai ter um resto sempre. E como que você vai compor com esse resto? Bom, esse resto é o que te dá algum tesão, percebe? Porque se não tivesse o resto, não teria a criação da fantasia. Porque a fantasia ela serve justamente para sustentar esse tesão pelas coisas. Então, a questão é que se você não tem falta, você não tem. Perceberam que tem uma geração que você fala assim, nossa, parece que tem a falta da falta, né? Então, assim, como a falta não se mostra nesse sujeito, então parece que o sujeito ele simplesmente é parado, ele é meio morto, ele fica lá deitado no quarto. Bom, existem circuitos, não é, de inibição do desejo. Então, a gente precisa olhar para isso com um outro cuidado, porque agora, aliás, gente, eu já acho que compliquei demais, né? Porque eu falei de Lacan, agora eu vou partir para Spinoza, é uma puta de uma sacanagem. Eu vou falar em outro dia do Spinoza e da potência, mas eu quero hoje, então, deixar vocês só com o nosso querido Lacan. Vocês sabem, gente, que eu tenho uma coisa, assim, para terminar, a última, só para contar uma anedota que eu sempre conto aqui, né? Quem acompanha sabe. Eu tenho umas tretas com o Lacan, né? Desde que eu comecei, eu falo, puta, mas esse negócio de Lacan, primeiro que ele diz que tudo é linguagem, e eu já digo que, puta, não, não, não. Né? A gente tem que pensar no corpo, e aí a maneira como ele trata o real, enfim. Tem tretas teóricas que eu tenho com o Lacan. Mas é muito curioso, porque o Lacan ele sempre visita os meus sonhos. E, de fato, eu sonho com o Lacan. E aí, tentem interpretar meu desejo aqui. Meu desejo. O que que acontece no meu sonho? Doutor Lacan aparece lá vestido com uma camisa assim floral, né? E eu tô ali perto de uma piscina, num churrasco. Ele bate no meu ombro e fala assim: tá tudo bem, cara, vai lá, faz o teu rolê. Como é que vocês interpretariam o meu desejo através desse sonho que está realizando um desejo? Quem se arrisca? Aliás, não é um grande risco, não é? Não tem muito problema. A gente está aqui entre colegas que tá, enfim, estão brincando de fazer uma análise selvagem do meu sonho. Uma autorização, professor?
Autorização do papai, né? Dizendo, pode fazer suas coisinhas, vai lá, meu querido. Então, exatamente, né? Mano, eu quero que o papai me ame, quero que o Lacan me ame, quero que essas coisas aconteçam. E a minha treta com o Lacan possivelmente tem a ver justamente com essa treta com a figura paterna, porque talvez eu queira roubar a mamãe do papai e coisas e tal, não sei. Mas o que eu posso entender é que a minha posição subjetiva aqui, desejante, é uma posição subjetiva que busca, não é, o amor dessa figura paterna, a aceitação e talvez o perdão pelos ataques que eu faço a ele. Então, talvez por isso também eu tenha falado com tanto carinho, não é, do Lacan aqui hoje, quando, em geral, eu fico só enchendo o saco dos meus colegas lacanianos e, enfim, falando outras coisas. Pessoal, alguém aqui tem alguma objeção? Tá falando, puta, tá falando merda, eu conheço, vim de escola lacaniana, isso não é assim. Vocês querem me ajudar com alguma coisa ou tá ok? Qual treta, Antonieta? Espero te ouvir sobre a falta do desejo e não neurose. Beleza, vamos falar de não Eduardo, neurose, vamos falar então da psicanálise. a sua comunidade não é lacaniana nem freudiana. Não, na verdade, o Instituto Bergassi, ele tem assim, na verdade, os professores atualmente da formação são 5. Três deles são lacanianos, não é? Tem eu e mais o Marcelo, não é? Que é mais assim, de uma linha mais ferenziana também, que, enfim, não são os lacanianos. Mas percebam, a gente preza muito pelo estudo da pluralidade dos autores. Então, vocês normalmente me ouvem falar numa linguagem mais kleiniana. Né? Estou falando lá de posição depressiva, esquizoparanoide, pororó, popopó. Mas é que isso, para mim, veja, eu acho que um analista que está fazendo uma boa formação, ele precisa ter pelo menos alguma casca nos outros autores, mesmo que não sejam o autor de base dele. Então, eu vejo assim, é muito importante que a comunidade seja plural, em termos de autores diferentes, para que a gente tenha ferramentas por um simples motivo. Me parece que os nossos pacientes escolhem na gente. Veja só, o que eu vou falar é uma coisa polêmica, complicada, mas eu tenho a impressão que eles escolhem na gente o autor de base pelo qual eles precisam ser, não é, manejados, tratados, como vocês preferirem. Porque existem pessoas que chegam e falam, não, essa pessoa aqui ela é profundamente kleiniana. Agora, esse outro paciente, ele é tão lacaniano que não tem como eu ignorar o Lacan. Então tem gente que vai ser bastante winnicottiana, tem gente que vai ser meio bioniana. Então, o que a gente está falando aqui é que eu acredito que uma formação bem feita, uma formação completa, ela é uma formação que, no mínimo, você tem uma boa ideia sobre o que os outros autores estão propondo. A minha birra com as escolas lacanianas é que, em geral, você estuda Lacan. Que mais? Pouco de Freud. Mais nada. Ou seja, vocês vão estudar, não é, os autores. Quando eu estudava numa escola lacaniana, eu tive a tristeza de tentar falar de Winnicott uma vez, quase que eu fui linchado, porque não se pode. Então, quer dizer, isso aqui é o oposto do que a gente faz. Né? A gente falou, não, vamos fazer um negócio diferente. Mas é isso, pessoal. Então, inclusive aí, quem se interessar para fazer a nossa formação, vai estar abrindo as inscrições aí e tal. Não é para isso, né, fazer a propaganda, mas eu vou aproveitar que você perguntou para fazer o merchan. Né? Então, é isso aí. Tá bom, minha gente? Então, um abração para vocês e, bom, a gente se encontra, então, se eu não me engano, na primeira semana de janeiro. Eu não quero deixar muito tempo, não. Eu tinha marcado mais para frente, mas eu gosto de ficar tagarelando aqui, então vou já marcar para antes, para a gente já continuar e mandar abraço. Tá bom? Valeu, Natasha, li aqui sua mensagem, né? Está estudando mais Ferenczi e Klein. Justamente, né? Vamos fazer uma salada aí. Esse negócio de fidelidade à autora aqui, não, veja, não é igreja. Então vamos parar com esse igrejismo na psicanálise, de você ficar lendo como é a Igreja Universal do Reino de Lacan. Não é isso.
não é? Então não tem que pegar os escritos como livro sagrado. Você vai pegar como mais Mandou uma bem crônica. agora, professor. E Mandou às Então, bem. vezes, Eduardo, tamo o junto. paciente, o analisando, ele demanda momentos de abordagens diferentes. Eu estou falando Sem como dúvida. analisando. Sem dúvidas. Então, Não tenho a menor dúvida. Não tenho a eu menor dou um dúvida. baita trabalho para minha analista. Ah, que bom, mas é para isso mesmo que a gente está lá fazendo análise, para dar trabalho mesmo. Se você não estiver dando trabalho, é sinal que alguma coisa estava errada, né? Eu não conheço nenhum paciente que não dá trabalho assim para o analista, estaria faltando. Então, gente, é isso. Vamos que faltar hoje de novo, não é? Mas assim, um grande abraço para vocês e espero que a gente continue juntos, não é? Vão nessa pegada aí quando a gente estivesse de fato fazendo um curso. Se tiverem tempo, não é? O que que é Natal e Ano Novo, não é? Então é um ótimo momento para ficar assistindo aulas, não é? Claro, tô brincando, né? Mas assim, quando puderem, não é? Tentem ir pegando assim as coisas que nós já passamos, pelo menos os conceitos que vocês se interessarem mais, e aí a gente continua no ano que vem aí com todo o gás, tá bom? Grande abraço, pessoal, até enfim, dia não sei o que de janeiro. Eu vou colocar lá no grupo. Um abraço, gente. Tchau, tchau, obrigada. Tchau.